Esta é a minha ferrovia. Eu construí meio na raça, sem ter muita noção. Por isso eu fiz alguns erros, que eu gostaria de fazer os comentários aqui. Para quem quiser depois repetir e fazer a sua própria, já poder pular uns passos das dificuldades que eu tive. O primeiro passo deve ser escolher o local que a gente vai fazer a nossa ferrovia e cobrir o chão com papel. Mesmo que tenha que emendar, cobre toda a área. Então, juntamos todos os trilhos que a gente tem à disposição e vamos conectando em cima do papel para que ela fique planejada de uma maneira direta. Agora é só construir a bancada ocupando o espaço já planejado. Marque no papel cada segmento de trilho para lembrar como vai ser remontado no final. O papel carbono transfira o desenho dos trilhos para o polipropileno, que é este material aqui que a gente compra em casas de artigo para desenhista, ou então use uma madeira fina, como essa daqui, que aqui a gente chama de Eucatex. Este material é bem leve, porém resistente, fácil de cortar e com cola o trilho fica bem firme nela. Recorte e vá emendando os segmentos até que fique toda a trilha completa. Um local definitivo, a gente começa a colocar os calços na madeira que foi recortada para fazer as diferenças de terreno, alturas diferentes, todas elas. Prefira esses motores de ponto externos, porque eles são melhores de ser ajustados. Aqueles que ficam embaixo, eles costumam dar problema e muito difícil de a gente poder consertar e ajustar. Eu coloquei tinta preta aos poucos na massa corrida, misturei com areia para formar o pedrisco. Quando ele estava quase seco, eu passei a esponja molhada e a escova para limpar o trilho. Eu também fiz umas casinhas em volta dos motores para esconder, tomando cuidado de deixar espaço. As pedras e a terra foram todas construídas com isopor. Porém, aconselho, depois que modelou com isopor, cobrir de massa corrida, essa que se usa em paredes, para poder pintar. E pintar sempre com tons variados. Quando você não passa massa corrida, acontece isso, olha. Depois de algum tempo, ela começa a aparecer o isopor por baixo da tinta e fica meio feio. Todos os detalhes, eles são feitos por encaixe, de modo que eu possa levantar, fazer a manutenção deles. Não tem nada que seja colado diretamente além da própria trilha. Construir os acidentes geográficos em pequenos pedaços de isopor que depois eu vou encaixando para que ele ocupe o mesmo lugar. Esse tipo de vegetação que eu fiz também é uma solução minha. Eu peguei serragem, misturei tinta verde de cores, tons diferentes, deixei secar
depois misturei com cola branca, deixei secar. Fiz esses blocos e com eles eu construo árvores e outras vegetais. Importante a gente fazer tons diferentes de verde para ficar mais parecido com a natureza. Eu trouxe da Inglaterra muito trilho curvo e pouca reta, e isso me obrigou a fazer alguns caminhos sinuosos como esses. Então, eu aproveitei, depois definido o trilho, é que eu calculei quais seriam as ruas e quantas casas caberiam neste espaço. Temos que ter a atenção de construir na altura que a gente possa alcançar com a nossa mão para poder fazer limpeza e manutenção. O erro básico que eu cometi foi ter usado a cola quente de pistola em muitas dessas colagens. Ela realmente é muito prática e muito eficiente. Porém, eu estava de frente para uma janela que não tinha essa cortina. E o sol de verão esquentou demais e a cola começou a amolecer e sair coisas do lugar. Os trilhos começaram a empenar e aí eu tive que recolar tudo e colocar a cortina para o sol não bater direto. Prefira passar toda a fiação por baixo do isopor e por cima da mesa, porque isso facilita a manutenção. Use sempre os fios mais finos que você encontrar para telefonia, que são os mais indicados. É difícil fazer a limpeza, por isso eu fiz essas alavancas com dobradiça com um cabo de aço, que eu levanto e depois eu prendo nas pontas para cobrir com o plástico. Coloquei velcro no plástico para facilitar e na parede também. Quando não está em uso, fica tudo coberto assim, olha. Facilita muito para não ter que fazer tanta limpeza.